Saudações, galera! Estamos de volta. Escolhe ou Morre, temporada 2018. Estou aqui com o Fred e com o Cássio e a gente vai falar de Copa do Mundo, meus amigos. Fred, a gente começou o podcast no ano de Copa do Mundo. Quem foi o primeiro parceiro? Village Porto de Galinhas. Então, meu amigo, vamos dar um passeio lá no Village, porque esse ano não é no Brasil, é na Rússia, né? Não deu pra ir pra Rússia, tem que ir pro Village. É forte demais na época de Copa do Mundo. Bom, galera, para começar esse Escolhe ou Morre 2018, vamos começar pela parte mais chata, né? Pela parte mais difícil. A gente ficou na dúvida, fez uma listinha, tem muito programa vindo por aí. E aí, Cássio, pior derrota da seleção brasileira, meu amigo? A segunda pior, né? A segunda pior? A segunda pior. Não tem... A gente fazer um programa aqui para descobrir, inventar a roda é brincadeira. Rapaz, a turma tá dizendo que a gente vai escolher a terceira. Sim, porque a segunda pior também é muito fácil. Pronto, esse vídeo aqui é a terceira pior derrota da história da seleção brasileira, tendo uma discussão sobre qual o primeiro e segundo lugar, um revezamento. São duas eleições dentro de uma, né? A disputa pelo primeiro lugar, já sabendo que haverá o segundo, e a disputa pelo terceiro. Que é judô nas Olimpíadas. Isso. Como é eliminado ali, começa a disputar o bronze, parece outro campeonato. Ali, joga 200 lutas, quando chega no final, bronze. Eu vou gostar desse programa, sabe por quê? Eu vou testar a memória desse homem aqui. Que o cabra, preste atenção, viu? Vai decorando que o homem não é ditado, não. O cabra sabe, viu? Vamos lá. Quantas derrotas o Brasil tem na história das Copas? Alguém tem de cabeça, tu já sabe que tu fez a pesquisa. Tu lembra? Foi o que passei pra ele. Não foi ele que passou. Eu tava com a dúvida, aí eu uma fui pesquisa e Cássio tem uma dúvida. Porque um computador do Fred não pega Google. Aí ele pediu pra mim, aí no meu pega, aí eu consegui tirar essa dúvida. Então tá bom, todo mundo aqui já sabe. O pessoal lá não sabe. Vitor, sabe aí, Vitor, quantas derrotas? Também não sabe. Diego, ninguém sabe. O Brasil tem 17 derrotas na história das Copas do Mundo. Não significa 17 fiascos, porque teve resultados que o time saiu com gosto de derrota com empate. Do lado do Brasil, quem aqui tem 17 derrotas? Itália, Suécia e Coreia do Sul. Eu até me surpreendi com o crescimento da Coreia do Sul, porque querendo ou não, tem que ter uma quantidade boa de participações para ter esse número. Agora, o maior de todos, arriba México. Trabalha com oitavas de final. Apoiou muito. O México, eu fiquei impressionado com... Ele é a seleção que mais perdeu nas Copas do Mundo, porque é uma seleção que costuma jogar muitas Copas, tem 25 derrotas. Mas o que me chamou a atenção foi uma estatística de que ele tem a maior série de derrotas consecutivas, são 9. Ela vai de 30 a 58. Meu amigo, é muita porrada. Fiquei aliviado, porque quando começasse a falar disso, meu amigo, os caras botam 30 mil pessoas todo jogo, ninguém vai 9 derrotas seguidas não. Mas pelo menos assim, a turma aprendeu. Depois ganhou e normalizou. O importante é competir. Bom, pessoal, a gente falou que o Brasil tem 17 derrotas, só que tem uma grande diferença. O Brasil jogou 104 partidas em Copas do Mundo, ou seja, o percentual é o menor. São apenas aí 16,3%. É o menor percentual de derrotas em relação ao número de jogos de todas as seleções que já disputaram a Copa do Mundo. Ou seja... Até daquelas com pouquíssimas participações são dado absoluto? Sim, porque acho que tem pouquíssima... O percentual de derrota acaba sendo Esse alto. negócio de estatística é meio curioso. Desde aquela Suíça que foi eliminada sem levar um gol da Copa, acabou a estatística de melhor defesa. Porque o time não levou nem o gol na primeira fase, foi eliminado depois com 0-0 no mata-mata e pronto. Melhor defesa da história. Acabou, não tem como superar. Nunca mais vai ser superado. A Ucrânia está nas quartas de final da Copa. Faz 3-0 nos pênaltis. Impressionante a Suíça, que sai da Copa do Mundo sem tomar um gol com bola rolando e sem fazer um gol na disputa de pênalti. Vamos falar agora das derrotas do Brasil. E a primeira, a gente nunca esquece, ou esquece. Porque isso aqui eu nem sabia. 1930, Iugoslávia 2-1 em cima do Brasil. É a estreia do Brasil. Já chegou apanhando. Chegou apanhando por quê? A estreia foi o primeiro jogo do Brasil na Copa. Tem tendo confusão fora. Só na bola.
Aí já teve um segundo jogo ainda no grupo, mas aí a Iugoslávia já passou. Só passava um, né? Na verdade, aquela Copa teve 13 times, era um negócio muito diferente de hoje em dia. Cada grupo passou o líder, tendo a semifinal. As duas semifinais foram goleadas, a Argentina e Uruguai. Goleadas nas semifinais e fizeram a final. Nem teve decisão do terceiro lugar, né? O segundo jogo do Brasil, em 1930, é a primeira vitória. O Brasil, depois de perder da Iugoslávia, ele goleia a Bolívia por 4-0. Bolívia também, né, meu amigo? Tem que ter um saquinho de pancada para iniciar na arte, né? Agora, Iugoslávia que conseguiu, já que ela foi participar nesse tempo todo, como 5 países. Eu nem sei, já está no sexto, agora se for eu perdi. Já foi Reino da Iugoslávia, foi dividido, toda vez sendo cortada. Só Belgrado continuou sendo a capital. Mas nesse tempo todinho, aquela Iugoslávia de 30, se pegar agora, Sérvia e... Hoje ficou com a Sérvia. Não, e a próxima é Sérvia. E como nas estatísticas oficiais a Sérvia herdou toda essa história da Iugoslávia, no vídeo sobre as maiores vitórias da história do Brasil, quando a gente mostrar a lista do ranking das seleções que mais venceram, a Iugoslávia / Sérvia consegue entrar no top 10. última derrota, todo mundo lembra, né? Copa do Mundo não precisa nem falar, né? Terceiro lugar da Holanda. Naquele dia tu largou já. Largou total. Tanto que aquela brincadeira do início de que Cássio corrigiu a informação, o site que eu estava pesquisando tinha esquecido. Acabou no 7-1. E para fins estatísticos, a Holanda goleou o Brasil. Fica assim, ó. Vou pegar no Brasil. Sim. Agora veja, para você ver o quanto não valia nada. O Brasil foi goleado pela Holanda sendo o país sede. E ninguém tá nem aí, meu irmão. Ninguém... E o pior é o seguinte... Nem quem estava no estado estava gostando. Porque ninguém que estava naquele jogo queria ter visto aquele jogo. Mas o pior terceiro lugar em Brasília. Né? E o pior é que nesse dia, como já estava morto, foi um dia meio de folga pra gente que trabalhou cobrindo a Copa. A gente assistiu o jogo juntos. Mas lembra que houve um movimento, o Brasil entrou aplaudido, de um perdão por 7-1. A torcida tentou criar um clima positivo. positivo. Safado. Isso aí, a turma curte. Isso aí é porque quem gosta de futebol aqui, meu Deus do céu. Quem é que nunca foi? Talvez alguns aí, mas já teve aquele cara que foi ver um joguinho rebaixado. Já morto, o cara morto lá, mas tá lá sentado no mesmo lugarzinho, com um monte de salsichão, tomando uma cervejinha. Foi basicamente isso. Brasil e Holanda foi um jogo, rebaixado. Depois de ser rebaixado na 35ª rodada, na 37ª. Dali ao feito ninguém. Comprou, pagar e ter comprado ingresso. Bom, vamos falar aqui das maiores goleadas. Maiores goleadas, vamos falar número 1, não precisa. Agora eu não vou entrar aqui nesse mérito não, tá? Porque senão vai voltar aquela velha discussão. Custa nada lembrar, a Alemanha 7-1, só para ficar registrado, para que alguém tem dúvida. Depois foi o 3-0 para a Holanda em 2014 e o 3-0 na final da Copa da França para a França também. Que eu acabei de falar de fins estatísticos. Já é a segunda maior goleada que já é a segunda maior goleada, só que é um resultado completamente inexpressivo para a torcida. O 3-0 da França não, ali, meu amigo, levar um 3-0 na final de vai Copa concorrer ao bronze nesse programa. Concorre ao bronze. Sem dúvida nenhuma. E Hungria 4, Brasil 2, Copa de 54. Confusão demais nesse jogo, né? Assim, o time da Hungria era melhor do que o do Brasil, o resultado na final da Copa, naquela mesma Copa, ela tinha vencido a Alemanha de 8-3 na primeira fase, e na final chegou a abrir 2-0 e a Alemanha conseguiu virar a partida daquela Copa na Suíça, Batalha de Berna, né? Esse negócio de batalha faz tempo, né? Milagre de Berna. Depende do lado, né? Depende do lado de quem tá contando a história. Depende. Como o lado húngaro não é dos mais fortes, nem no futebol, nem no cinema. Não, mas a Hungria foi 2 vezes vice-campeã do mundo. Veja, até ali, ela é 3 vezes medalha de ouro no futebol. Na verdade, assim, é muito curioso a gente, há algum tempo já, inclusive, não enxergar a Hungria pela potência que ela era. Ela é tricampeão olímpico. Tricampeã olímpica. Sim, e era naquele período. Na conta de João, ela é tricampeã mundial, então. Não, mas já existia a Copa. Já existia a Copa. E o Uruguai, a questão do Uruguai é que o Uruguai tem 2 títulos olímpicos quando não havia Copa do Mundo. Bicho, o João Húngaro vai dizer que é campeão mundial. Não, aposto veja contigo. só. É pouco traduzir, mas é difícil o cara falar. O Botafogo da Europa. Puta, cara, velho. Botafogo, uma hora dessa, lá em Copacabana, no corpo aqui, ó, raspando, levou de graça esse necessidade. Desnecessário. Mas enfim, sobre esse 4-2, é só pela quantidade de gols, porque assim, pelo que se convenciona falar, nem foi uma goleada de fato. Eu por exemplo, eu considero 3-0 goleada. Tem gente que só considera 3 gols de diferença a partir de 4 gols marcados, ou seja, só de 4-1 para cima. Então, nesse caso, o 4-2 acaba não sendo. Né? Tu é um desses. Eu sou da linha que 4-1 é goleada, 3-0
Só não é goleado pra quem leva. É mais ou menos isso. Pronto, a galera comenta aí. O que Essa é uma das maiores discussões da história do futebol. Ainda fazer uma escolha ou morre só pra isso um dia, beleza? Fechou? Então confere aí, galera, no quadro, as seleções que mais venceram o Brasil em Copa. Fred, olhando aqui, esse negócio tá meio confuso, né? Porque, vê só, a Holanda venceu o Brasil 3 vezes em Copa. 7-4, 2010, 2014. Mas, quando vê sorrir, Não, porque é um bate-leva aí. Né? 94, Na verdade, 98, né? exatamente. Brasil e Holanda são seleções que têm jogos importantes na história. O Brasil tem 2 classificações sobre a Holanda recentes, inclusive na nossa geração já expressivas. E a Holanda também, né? Porque a Holanda 74... Essas 3 vitórias da Holanda são em confrontos, são decisões. Em Não, 74, de uma forma... Se considerar o terceiro lugar, sim. Sim, mas era um confronto eliminatório. No 74 era um regulamento diferente de quadrangular, mas era o que valia a vaga para a final. E o Brasil perdeu da Holanda, que era o Mundial da Alemanha. O Brasil foi para a disputa de terceiro lugar e a Holanda para a final. 2010, a Holanda eliminou o Brasil de virada. E chegou até a final da Copa do Mundo, a terceira final que eles disputaram, ou seja, mais uma final chegando, passando pelo Brasil. E na outra, uma disputa de bronze que, se não valia muito para o Brasil, para a Holanda vale 3-0 sobre o Brasil dentro histórico, né? Dentro do país. E assim, se você considerar só jogos com poder de decisão, fica 3-2 para a Holanda. Se você considerar esse terceiro lugar um jogo decisivo, mas se considerando só de forma linear, para frente, sem tipo você anda uma casinha para depois só indo para frente, é um jogo isso. O segundo país com mais triunfos sobre o Brasil é a França. Certo? Vamos lá. Essa 98, essa é chata. Essa machuca. As duas machucam. Em 98 na final da Copa e 2006 nas quartas de final. Lembrando que 86, que eu acho que eu já era nascido no jogo, sei lá, eliminaçãozinha nos pênaltis. Né? Isso. 2+1 na França. Acabando ali uma geração. Veja, que a de 86, o Brasil acabou o Brasil de Zico. Isso. Tinha tido o grande Brasil daquela geração, não, quando falo Zica porque era o maior expoente, mas tinha outros grandes nomes, Sócrates, Ede Aleixo também tinha jogado na de 82, não sei se é de 86, agora me falha a memória, mas outros, Falcão, enfim, mas aquele time de 82 bateu na trave, embora nem tão na trave assim, porque era um jogo com a Itália, valia uma vaga na semifinal. E de 86 era mais, inclusive o técnico era o mesmo, Tele Santana, o que não era comum no Brasil, o técnico que perdia ser perdoado para a Copa seguinte. Aí o Brasil caiu para a França naqueles pênaltis, com a França de Platini. Então, assim, era a França que tinha vencido a Eurocopa de 84. Não era... Tinha sido a campeã tinha vencido a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de 84. Claro que a Olimpíada era bem diferente, eram 2 times bem de base, mas afinal foi Brasil e França. Então, assim, se for colocar nessa dividida ainda, porque para o Brasil esse jogo chamou a atenção, foi 100 mil pessoas lá no Rose Bowl. Foi o maior público de um futebol olímpico já registrado, foi essa partida Brasil e França, e o Brasil perdeu, o jogo passando para cá. Ou seja, uma final olímpica, quartas de final da Copa de 86, final da Copa de 98, quartas de final da Copa de 2006, é muita pancada. E a última vez que o Brasil tirou a França, meu amigo, foi em 58. É o primeiro título mundial da seleção brasileira, 58, meu irmão. Aí o Brasil também venceu a França na decisão do terceiro lugar de 38, se eu não me engano. Pô, bicho, a gente tá indo para a Copa de 2018. 60 aninhos aí. Veja só, se a gente fizer um escolha ou morre, dentro desse escolha ou morre, o escolha ou morre fosse qual o maior algoz do Brasil na história das Copas, seria a França, não seria a Holanda. Eu acho que é porque eu acho que isso não se discute. Sim, então, porque em números absolutos a Holanda teria 3 vitórias. E as 3 em fases crescentes da Copa do Mundo. Mas contra grandes seleções brasileiras. Sim, tipo, mas as eliminações da França dói mais, pô. São 2 eliminações. A gente não conta aqui como derrota, mas a terceira nos pênaltis, que é a primeira, na verdade, trazendo para a ordem em que elas aconteceram, foi muito sofrida. Rapidinho, essa escolha morre mesmo, sim ou não? 86 na conta de Zico, né? Não. Sim. Obrigado. Bom, e com 2 triunfos sobre a seleção, Itália em 38 e 82 e Hungria em 54 e 66. Essa não sabe o que é perder do Brasil. Mas gostaria de perder. Quem nem joga, pergunta se os húngaros não queriam jogar uma partida com o Brasil, tu vai perder a invencibilidade, pode botar para jogar. Agora, ficar do que nunca jogar, olhar só pela televisão, pelo amor de Deus. Por um momento eu achei que essa camisa de Rafael fosse do Bahia.
Porque quem fala triunfo é torcedor do Bahia, que não gosta de falar vitória. Agora, ó, sobre Hungria e Itália, é o 82 da Itália. Sim. 38 é a primeira vez que o Brasil faz uma grande campanha na Copa do Mundo, chega à semifinal e é eliminado pela Itália. A Hungria de 54, o país ainda estava, a seleção nacional ainda estava no embalo da derrota. Não de era 50. grande ainda, né? Mas, por exemplo, foi a primeira vez que o Brasil jogou de verde e amarelo. Começou ali, a 50 é tão grande que ele vai chegar, que aposentou num padrão. Isso. Mas essa da Itália, o Brasil já era Brasil. Sim. Já tinha passado por toda a transformação e tinha naquele momento a maior geração após a que ganhou as Copas. Isso. E considerado por muitos ainda, mesmo sem ganhar, como a maior geração, mesmo depois o ritmo das Copas entre 58 e 70, que foram 3 em 4 disputadas. E ali o Brasil teve empate. Então, assim, eu acho que essa derrota é maior do que todas as que foram citadas. E agora, Cássio, vê só, imagina na Rússia agora em 2018, encontrou no trem, o cara camisa do Brasil, do italiano, aí o cara começa aquela resenha, ah não, 82 Paulo Rossi, o cara faz, peraí, pô, 94, E 70? 70, Não. não conversa não, Não, pô. veja. Segue teu rumo. Não. E aí veja, o Brasil... Não, já só não jogou- encontra, tirando o torcedor da Alemanha, o cara pode ir. E outra, virou da Alemanha também, mas já passou 4 anos, mas já começou a buscar. Já começou a buscar. Então, galera, vamos lá. A primeira a gente vai escolher depois, tá? Porque ou é o 7-1 ou é 50. Isso aí não tem dúvida. E a terceira maior? Qual é a terceira maior? Fred Figueiredo, meu amigo. Rafa, quando você faz essa pergunta, passam 3 derrotas por minha cabeça. Essa natural que Cássio acabou de falar, derrota para a Itália em 82, e que eu tenho convicção que se fossem 3 jornalistas aqui com 10 ou 15 anos a mais de vida, ela seria escolhida sem grande dúvida, porque foi uma geração que encantou muita gente e que aquela derrota, como se deu, o Brasil era favorito, teve uma carga emocional muito grande para o país naquela época. Porém, quando a gente se distancia um pouco, ela perde um pouco de peso. Ainda restavam 2 jogos, mesmo que o Brasil passasse, teriam 2 jogos pela frente. A Itália, que naquela Copa de 82 todo mundo tratou, porra, começou mal e se recuperou. A Itália transformou isso quase na sua essência. Então, a Itália é um país capaz dessa recuperação durante a Copa do Mundo. Então, isso tira um pouquinho. Quem não viveu aquilo intensamente acaba tendo uma visão diferente do que aconteceu. A segunda, que passa pela minha cabeça, em ordem cronológica, é a derrota para a Argentina, porque o Brasil tem na Argentina seu maior rival, não em números, mas a proximidade do continente, a forma com que os jogos são disputados, foi uma porrada muito grande em 90, aquele gol de Canidia, e em 98, porque de todas as finais que o Brasil jogou, foi a mais apática, ridícula. O Brasil entregou o título para a França. O Brasil foi um time pequeno jogando contra a França, no ano em que vinha de uma semifinal espetacular, uma geração que poderia ter sido bicampeã, né, em sequência do mundo. Parte da geração seria bicampeã. Isso, dominando os anos 90. E o Brasil teve uma atuação muito morna. Tudo bem, teve aquela história de Ronaldo joga, não joga, mas não importa muito aí o que aconteceu antes. Durante foi muito pesado. E você tomar 3-0 de uma França que já tem um histórico, numa final de Copa do Mundo, de forma tão passiva, eu acho que essa, para mim, é a terceira maior derrota da história do Brasil. Porque pela quantidade de gols, por ser uma final e pela apatia. Ela só talvez seja menos dramática do que 82. E pela confiança, né? Aquele jogo, pelo amor de Deus, o Brasil se classificou contra a Holanda nas semifinais, decisão de pênalti, Tafarel pegando no outro, eu me lembrando de 94 que tinha acontecido. E assim, eu não preciso falar não, né, Jovem? Com a minha, né? Eu tô com a camisa já aqui, né? Agora é a sua vez. Da lista que Fred fez, eu troco um jogo. Eu tiro da Argentina, embora o Brasil tenha feito a sua melhor partida naquela Copa, mas foi perder para o maior rival e tal, mas meio que se apagou com o tempo da quantidade de vezes que o Brasil ganhou da Argentina em finais da Copa América, da Copa das Confederações. É até o contrário, nunca mais se encontraram em Copa, mas não ficou aquele negócio de nunca mais ter tido dado o troco. Com a França o Brasil não consegue. Por isso eu troco o jogo de 90 pelo de 2006, que foi em Copas do Mundo, uma das maiores atuações individuais que eu vi um jogador já ter, que fez Zidane acabar com o Brasil, que era um Brasil no papel uma máquina. Só no papel.
Em alguns momentos foi, na Copa das Confederações de 2005, que não era aquele time, não estava completo, mas goleou a Argentina na final. Então, assim, aquele Brasil vinha ganhando tudo até chegar naquela Copa do Mundo. Mas eu vou, pela mesma explicação que o Fred fez para a Itália, possivelmente se fosse meu pai ele diria a tragédia do Sarriá, mas para mim é de 98. E as pessoas têm que ter as suas impressões pessoais. Por exemplo, em 98 eu morava em Olinda, minha família toda, quando eu digo tios, a minha avó, acho que foi a única vez que eu fiz jogo com minha avó, todo mundo se reuniu lá em casa para ver aquela decisão, que era uma coisa bem cultural do Brasil, reuniões familiares em épocas de Copa do Mundo, e aquele 3-0 acabou com o dia. Foi a sua maior... Pessoalmente, se a gente fizesse aqui um debate na questão pessoal, a derrota do Brasil que você mais se entristeceu teria sido essa? Foi a de... E outra, como eu só tinha um ano de 82, a minha segunda é a de 2006. Porque o Brasil tinha sido campeão em 94, vice em 98, campeão em 2002, ou seja, era na reta final, era a última Copa de Cafu e Roberto Carlos nas laterais, mas ainda tinha o Ronaldo quebrando até o recorde de gols. Tinha Adriano, tinha Kaká, tinha Ronaldinho Gaúcho, assim, tinha muita gente. E não parecia, a França tinha começado mal aquela Copa, mas não parecia que o Brasil, assim como você falou que o Brasil teve uma atuação apagada em 98, foi muito também em 2006. Mas além de 2006, se 98 tem a questão do fator Ronaldo, pelo que aconteceu, a convulsão, em 2006, uma hora aquela desorganização daquela preparação, ela resultaria num rendimento apático na partida, que foi o que aconteceu. Ao contrário de 98, que ele foi crescendo, o time chegou a perder, teve trabalho para ganhar da Escócia na estreia, gol contra, chegou a perder um jogo na primeira fase, passou nos pênaltis contra a Holanda numa edição com morte súbita, meu irmão. Nunca vou esquecer aqueles 30 minutos com a bola raspando a trave dos dois lados. Que prorrogação foi aquela de Brasil e Holanda com morte súbita. Então, assim, depois daquilo tudo, com o time numa curva completamente ascendente, e o time sendo muito bom, como era em 98, ali eu achei uma medalha de bronze. Chorou? Apesar de ter sido prata. Chorou alguma vez? Como é que é? Chorou alguma vez por causa da seleção? 90 não. Eu acho, rapaz, de não falar uma palavra por algumas horas, já. Mas chorar eu não lembro, não. Eu chorei em 90. E é a minha maior pancada. 90 acho que eu vi em preto e branco, meu irmão. Na hora que perdeu, na verdade, disse, ó... Joga a bola na rua aqui. Eu chorei muito. Eu chorei de... Parecia que tinha acontecido algo mais grave, assim. As pessoas tentavam me consolar. Eu fiquei desiludido mesmo, assim. Eu fiquei sem acreditar que era possível. Porque era a primeira Copa. Eu tinha de 10 para 11 anos. Então eu vivia aquela Copa com álbum de figurinha, com os copos da Pepsi que tinha, assim... Tava tudo construído, eu acreditando no título. O recorte da lateral dos pacotes do sabão em pó. Era demais. O cara não larga a Pepsi de jeito nenhum, pô. Não, era foda, veja só. Mas assim, ali eu chorei. Eu me lembro eu sentado num morrinho de brita, né, chorando copiosamente. Foi horrível. Foi a única vez que eu chorei também, então, na pela verdade, seleção. Foi 2-1 para 98, né? Não, pô. 3-0. 90. O que? Não, Pessoal. Pessoal. Não, falei, a gente estava decidindo a terceira derrota. A terceira derrota foi 98 para todo mundo. Na 3-0. pessoal é que eu fui para a Argentina. Tá 1-1. A minha... Fala tanto que eu pensei que ia ter mudado de ideia. Veja só, a pessoal é depois de velho já. É 2010, velho. Aí tem o lado pessoal mesmo. Por quê? É no dia do meu aniversário, pô. Já falei isso em podcast já. Meu amigo, o dia do meu aniversário pro futebol, pelo menos para as equipes que eu torço, não é muito bom, não. E o que acontece? Organizou tudo lá em casa... Foi um amigo meu, a mãe dele também, que é a melhor amiga da minha mãe, só tava nós quatro lá em casa vendo o jogo praticamente. Quando o Brasil, naquele primeiro tempo, dominou, eu falei assim, a gente tá classificado. E aí tava tornando todas. Quando levou a virada, eu fui pra cozinha sozinho, que dá pra ver a TV, fiquei ajoelhado, torcendo e pedindo, meu aniversário não, na semifinal, mas meu aniversário não, mas não teve jeito. Então 2010, pra mim, pessoalmente, é a pior de todas. E ninguém citou o 7-1, né? E a gente vai falar sobre ele agora, né? Curiosamente, 7-1 estava com a gente também, né? Tava. 7-1 nós três trabalhávamos no Diário de Pernambuco ao mesmo tempo na época e a gente fez aquela resenha, né? Assistiu o jogo junto, cada um levou alguma coisa para comer, para beber, até cerveja. Na redação. Até cerveja, sem álcool teve. Sem álcool, tá? Sem álcool teve.
E assim, teve de tudo. A gente tentou calcular Não sei se é algum mestre cervejeiro aí, a gente acabou de perder patrocinador, mas que coisinha ruim. Cerveja sem álcool. A gente tentou calcular até uma parte do jogo quanto tempo o Brasil teria a cada quantos minutos. Veja, muita gente largou, muita gente foi pra casa. Eu larguei não. Não, Celso largou, Celso foi chorou. pra rua. Celso chorou. Celso foi primeiro chorar. 2-0, Celso foi primeiro chorar. Quando ele voltou 4-0, imagina. Evitar nomes, mas os caras aí. Mas a gente entrega, velho. Mas assim, vocês vão ver. Celso vem gravar aqui. A relação com a seleção de Celso é muito mais intensa que a da gente aqui. No segundo tempo, eu acho relativa. Isso sim é uma escolha móvel, mas voltando para o tema, no segundo tempo, eu disse, mesmo, um gol a cada 5 minutos, meu irmão. Se sai um gol, aí passava 5 minutos e não fazia. Aí tava gastando tempo. Então foi assim, acho que até os 30, eu lembro Até os disso. 30 foi. Diminuindo, tem que ser um a cada 3 agora. Então assim, aí teve um momento que. Churri, acho que só mostrou, tem jogo aqui do lado de cá. Aí foi uma piada aí, meu irmão. No final, eu lembro que a turma já estava tão deboche que a turma torceu para ser 8-0, estava 7-0 para a Alemanha. Aí teve um ataque da Alemanha, o jogador tocou a bola, foi raspando a trave, que era 8-0. Só, meu irmão, agora quer avacalhar? Não, isso foi muito engraçado. É o clássico de futebol, tem hora que a turma larga também. A sensação daquele dia foi esse, foi esperança, porrada, choque. E depois... Não, o choque vem antes da porrada. Não, você tá tomando 2, 3... Já é o choque, mano. Aí vem o estado de choque e você fica assim, porra, não vai dar pra virar, não vai dar pra buscar. Aí depois chega zombaria, todo mundo greando na sala. O Celso era exceção, todo mundo greando lá e tal. Só que termina o jogo, vai passando 2, 3 horas. A gente tem um podcast pesadíssimo sobre isso. Escute. Eu senti muito depois. E me envergonha muito até hoje. E a gente já entrou no debate de se ela é maior ou não do que 50. E tem um ponto que a gente estava, até para ser coerente, a gente estava falando de não ter o apelo pessoal. Já posso dar o resultado ou tem que fazer esse Fique à vontade, meu amigo. Não, é o 7-1, sem dúvida. O 7-1 exorcizou um pouco 50. 50 a gente não viveu, mas se 82 a gente cresce com aquilo, eu acho que todo mundo de futebol cresce mesmo, com o vice de 50. Isso você cresce tatuado na sua pele futebolística, na sua identidade. Aquilo, ó, tu é vice de 50, perdesse uma Copa que ninguém perderia. E porque foi a única vez na história que uma seleção jogou pelo empate. Porque não era exatamente uma final, era um quadrangular de turno único. Calhou de ser Brasil e Uruguai no terceiro jogo e os dois chegarem na condição de melhores campanhas, virou uma final. Para a sorte da FIFA, né? Porque teria sido algo bizarro, uma Maracanã com 200 mil pessoas e não ser uma final. Mas foi uma final de fato. E por causa disso, o Brasil tinha vantagem do empate pela aquela campanha. Chegou a fazer 1-0 com o Friaça. Então, assim, o maior público da história da Copa do Mundo, a única vez que uma seleção jogou pelo empate, estava vencendo dentro de casa, vencendo por 1-0, o Brasil tinha goleado Espanha e Suécia, que eram os outros adversários. Chegou a fazer 7 na Suécia no quadrangular final de Copa do Mundo. Tinha sido campeão da Copa América de 49, metendo 7-0 no Paraguai na final. Então, assim, era atropelamento. Inclusive, ganhando do Uruguai, que era o adversário. Aí chega ali e sucumbe daquela forma. Então, desde então, Copa do Mundo, você já nascia com aquilo ali. Porém, os títulos de 58, 62 e 70, eles diminuíram um pouco, porque a hora perdedora da seleção brasileira, assim, quando eu tinha falado há pouco tempo que mudou o uniforme, o Brasil jogava de branco. Aquela derrota fez com que o Brasil extinguisse aquele uniforme. Aí foi feito um concurso, até um gaúcho que ganhou, que é o tradicional, camisa amarela, short azul e meias brancas, foi feito através de um concurso. E aquilo ali, depois que o Brasil fica sendo vencedor, o 7-1 já de um Brasil que parou de vencer. Então, assim, é como se passou o teu tempo. Tanto é que já foi em 2002, a gente está em 2018, já são 16 anos de um dos maiores jejuns da seleção brasileira e o Brasil chegando na condição novamente mandante de todas as seleções que já foram campeãs. Só Brasil e Espanha não foram campeões como mandantes. A Espanha jogou uma Copa como mandante em 82, porém ela não ganhou aquela Copa, ganhou em 2010, está ótimo, porque a Espanha era. A Espanha achou que nunca fosse ganhar uma Copa do Mundo. Todas as outras forças venceram. Aí o Brasil não só não venceu, como conseguiu perder 2 vezes de forma incrível. Porque, meu amigo, não é 7-1, eu falo toda vez, é 1-7. Brasil 1, Alemanha 7, isso não existe. Assim, o que eu tenho uma grande dúvida
quando eu penso nesses 2 jogos, é qual o país sofreu mais. O que realmente causou uma comoção, uma tristeza profunda nacional. E você assistindo os documentários de 1950, o que mais me chama a atenção é o quanto o Brasil cantou vitória antes do tempo. Era um negócio absurdo, assim. Porque assim, já era muito mais favorito, né, Fred? Mas foi assim, Mas eu acho que isso passa também pela imprensa, Fred. mas isso De então, como era. passa. De como era tudo, né? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a certeza da vitória era absoluta. Tanto que, como o Cássio falou, a gente vai formando a nossa pele futebolística, você já vem com... A gente não viveu, mas aquilo ali está carimbado na gente, o Sarriá está carimbado, a gente vem trazendo a história, a gente aprende, a gente vê filmes... A pele futebolística, ela traz o passado, de todos os clubes. Quando você resolve torcer por um clube, você não é ali do 0 para frente, não, você responde por tudo... Até tem quem gosta de fazer isso. você responde... Geralmente você incorpora vitórias e derrotas de toda a história. Nasceu um torcedor do Sport, do Náutico Santa Cruz, do Bahia, do Vitória, ele já nasce com histórico. O cara já nasce campeão brasileiro, já nasce rebaixado, já nasce com dívida. Então, assim, nós aqui, você que está assistindo, todo mundo aqui perdeu 50. Ainda que a gente não fosse nem projeto de vida. Mas, se você for esvaziando essas questões, por exemplo, a questão de você se considerar vitorioso antes da hora, o Brasil aprendeu muito ali. E com o tempo, jamais aquilo se repetiria. Ninguém vai para uma final. Se vier a ter uma nova Copa daqui a 40 anos no Brasil e a final for Brasil e Senegal, ninguém vai dizer, ó, somos campeões, o discurso é esse, não vai todo mundo respeitar muito o Senegal. Porque aquilo ali também nos forjou, também nos ensinou que o jogo só acaba quando o juiz apita. É uma dividida muito dura, sabe? Só que 50 foi um jogo de futebol. Tirando o apagão do Brasil, foi 2-1 para o Uruguai, que já era campeão do mundo. E é um resultado que é dentro do normal. E o 7-1 não é futebol. O 7-1 foi uma derrota com requintes absurdos de crueldade para o povo brasileiro. Sendo 2-1 um resultado normal de uma seleção que, embora fosse favorita, não tinha um histórico naquela competição. Sim. Aí nessa agora, o 7-1, você é o maior campeão, você é o maior vencedor. Você é a seleção que todo mundo assiste. É a seleção que, se o Brasil tiver com uma seleção ruim, mundo afora estão se vendendo o Brasil como... Sabe aquele agregamento que a turma fala? Sabe aquele negócio todo? Mas vai assistir. E o torcedor, aí, essa seleção, com a Copa lá, sendo a Copa com a maior média de público dos últimos tempos, ou seja, a Copa foi um sucesso de público presente. E você, não é que você perca o jogo, não, porque se você buscar, tanto é que eu falei lá em 30, a única vez que tinha acontecido aquilo foi nas semifinais de 30, que é o futebol misturado com profissionalismo, com amador, e as semifinais foram 6-1, numa época muito diferente. Isso. E ainda assim foram os mandantes que ganharam, porque a Argentina, sendo do outro lado do Rio, era praticamente mandante naquela Copa de 30 também. Né? Não, a porrada é muito pesada. E assim, o tempo não demorou muito para o Brasil olhar para o Uruguai de cima para baixo de novo, não. O Brasil tricampeão do mundo o Uruguai já não crescia para cima do Brasil. E essa, eu não sei quando é que a gente vai dizer, ó, pagamos o 7-1. Talvez ganhando outra final. Então, mas peraí. Tem uma grande final em cima dos caras. Se ganhar outra final, beleza, que eu tô 7-1. Eu tô com 7-1 e eu trabalhando com Copa. Agora... Só que os caras trabalham com Copa também, né? Não, mas se ganhar outra final, abre 2 de novo. Sim. O que não pode é perder de novo, para virar um 5-5. Porque aí... Quando eu até falo, em 98, quando o Brasil perdeu aquela Copa, o Brasil abria uma vantagem que nunca teve, que nunca se viu. Era 2 Copas de vantagem sobre todo mundo. Isso nunca teve. Nesse momento agora, o Brasil só não está mais ameaçado porque a Itália ficou de fora, porque senão eram 2 tetras aí para... E Brasil e Alemanha, na verdade, são os 2 maiores países. Bom, então vamos lá. 7-1. 7-1. Vou ficar com 50, apesar da vitória já estar decidida por fatores que vocês já falaram aqui. Favoritismo, o clima de jogar pelo empate, o clima já ganhou. 7-1 foi um dia que, pelo amor de Deus, para nós 3 aqui, para a equipe do 45 Minutos, foi um dia muito triste. Só que eu entendo que 50, eu não vou mentir não, quando o João chegar com aquela camisa, 50 Didia, incomoda mais do que ver uma camisa da Alemanha, na minha visão. Agora, tem um detalhe também. Se a pergunta fosse qual a maior pipocada de todos os tempos, é aquela. Aquilo é uma pipocada. São perguntas diferentes. Bicho, o cara tá adiantando o programa, Aquilo é pô. a definição da pipocada. O que é pipocada no futebol? 50.
50? 50. Então pronto, a gente começa o Escolha ou Morre, a maior pipocada da história da Copa do Mundo, com essa parte de Fred Figueroa que já está adiantada aqui. Então galera, gostou do vídeo? Curte ele aqui, se inscreve no nosso canal e lembra que a gente tá no Facebook, Instagram e no Twitter, que é a casa da gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo do 45 Minutos.